dia. Já começamos então a falar dos desdobramentos do último Bavi. O que é que vocês contam pra gente? Na verdade, a grande novidade é que a federação deu os 3 pontos para o Bahia, o que já era esperado, até porque o regulamento geral de competições da CBF, que é o que rege esse fato específico do caso do Vitória ter ficado com 5 jogadores a menos e a partida ter acabado antes, o regulamento no regulamento não há se tem ou não intenção. O clube que fica com 5 jogadores a menos, ele automaticamente perde os pontos, né, Castellucci? Não há uma interpretação sobre o fato. Vamos supor, o jogo está lá comendo no centro, 30 minutos do segundo tempo, 5 jogadores seus machucam, você não tem mais quem substituir, você perde o jogo. Essa questão de você terminar a partida pela falta de jogadores, tem lá os detalhes de cada situação, mas o clube que acaba com menos 5 jogadores acaba perdendo os pontos da partida. Foi o que aconteceu com o Vitória. Oficialmente 3-0 para o Bahia nessa partida do Bavi, que dentro de campo terminou empatado em 1-1. O Bavi ainda está repercutindo muito aqui na sociedade baiana, no Brasil e pelo mundo. E no Vitória ontem, olha só, portões fechados. Na Toca do Leão, portas fechadas. O clube informou que nessa semana ninguém dá entrevistas. No Bahia, o presidente falou. A partir do momento que a gente diz que quer um Bavi da paz e não há a paz dentro de campo, como cobrar isso da torcida? Não é? Como cobrar isso de torcedores de Bahia e Vitória que vão lá para ver uma felicidade, ver um espetáculo? É lamentável. Eu acho que as próprias circunstâncias do jogo fizeram com que a gente não desse esse exemplo. O Bavi da vergonha começou disputado. O Vitória vencia por 1-0 até o início do segundo tempo. Pênalti para o Bahia, que Vinícius marcou e foi comemorar. Mas aí começou a confusão. O atleta fez gestos obscenos para a torcida rubro-negra e gritou: "Eu sou, eu sou". Na última semana, Vinícius já tinha postado nas redes sociais provocações contra o Vitória. Ontem, enquanto ele comemorava, Fernando Miguel foi reclamar. Nessa hora, outros atletas chegaram. Canu chega e dá um soco em Vinícius. Edson dá um golpe em Canu por trás. E depois recebe um soco de Rainer. Vinícius ainda é de novo agredido por Canu. E Edson dá vários socos em Brian. Aí foi uma sequência de expulsões. Do Vitória, todos titulares. Canu, Denilson, Rainer, William Correia e Bruno Bispo. Do Bahia, os titulares Lucas Fonseca e Vinícius. E os reservas Rodrigo Becão e Edson. Bavi da paz, a semana inteira se pregando isso, a paz. E de repente se degradaram, pareciam uns animais selvagens dentro de campo. Desde o ano passado, brigas e confusões vêm acontecendo nos clássicos. Seja no Barradão ou aqui na Arena Fonte Nova. Muitas vezes envolvendo os mesmos atletas. E apesar da repetição dos casos, ninguém foi punido. Na semifinal da Copa do Nordeste em 2017, Edson do Bahia e René Santos do Vitória iniciaram uma briga que se espalhou entre os atletas. O único punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva foi o técnico, Argel Fux, que bateu boca com Edson no vestiário. Na súmula, o juiz Jailson Macedo relatou que a maioria das expulsões foi motivada por conduta violenta dos atletas. E informou ainda que 2 torcedores do Vitória invadiram o gramado. Ele não citou a destruição de parte do alambrado por torcedores do Bahia. A Federação Baiana de Futebol encaminhou ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia a súmula do jogo. É o tribunal que vai decidir sobre as possíveis punições para os atletas e também para os clubes. Tudo saindo dentro do trâmite que o tribunal segue os prazos, provavelmente, no máximo, até quarta-feira da próxima semana. Seguindo o regulamento da CBF, a tabela do Baianão já foi atualizada. O Bahia agora ocupa a 2ª posição. A parte que se julgar prejudicada, ela pode recorrer ao Tribunal Pleno, ainda do futebol do Estado da Bahia, e caso ainda perdure a insatisfação com relação ao resultado, em última instância, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro. E o Vitória garantiu que vai recorrer dessa decisão aí, que dá os 3 pontos dessa partida aí do Bavi ao Bahia. É isso. Depois dessa decisão, a gente viu ali o Bahia tá em segundo e os outros times, como é que fica a classificação, Gustavo? Isso aí, vou mostrar para poder detalhar isso aí, porque o Bahia acabou pulando para a 2ª colocação, né, com esses 3 pontos
depois de decretado o resultado de 3-0 para o Tricolor. Juazeirense 16 pontos, belíssima campanha da Juazeirense, bom a gente ressaltar, né? Ainda invicta no campeonato. O Bahia chega a 11 pontos, assume a segunda colocação, o Vitória fica em terceiro com 10 e o Fluminense de Feira, quarto colocado também com 10. O Jequié é o quinto, também com 10 pontos, mas nos critérios, né, tem um saldo de gols inferior ao do Fluminense de Feira. Fluminense com saldo 3, Jequié com saldo 1. Bahia de Feira é o sexto com 7 pontos, depois Vitória da Conquista com 6, Jacuipense com 4, Jacobina também com 4. O Atlântico, por enquanto, é o único que segue com apenas 1 ponto. E viva o Cancão de Fogo, Juazeirense líder. Está na semifinal, Castellotti? É isso, eu falei ontem aqui. Ao meu ver, pela campanha que fez até agora, dificilmente vai sair desse G4. Mas só depois que garantir matematicamente para poder cravar, né? Pois é, e ontem de manhã o presidente do Vitória, Ricardo Davi, participou do programa Redação Sport TV, do canal por assinatura Sport TV. E o Ricardo foi bem enfático de que o Vitória não planejou esse término da partida. Vamos ouvir o presidente. Que houve uma determinação da direção do Vitória para que fosse provocado. Isso não aconteceu. Isso efetivamente não aconteceu. Né? Naquela última cena ali, onde o treinador Mancini, conversei com ele, onde ele me disse que ele estava falando do posicionamento, da maneira como deveria posicionar, e obviamente ter uma atitude naquele final, que estaríamos ali com poucos jogadores, teria que ter uma atitude mais defensiva. E o que acontece? Um outro atleta nosso, que é um jovem, né? O Bruno Bispo, pra você ter uma ideia, ele subiu agora, recentemente, né? Oriundo da nossa divisão de base, um jovem que obviamente estava envolvido, pressão, estava naquele momento ali de pressão, já havia tomado cartão amarelo, enfim, tomou aquela atitude pessoal, absolutamente pessoal, de impedir ali que a falta fosse batida, atitude essa que a gente já sabe que é de merecer cartão amarelo, e foi expulso. Bom, queria falar agora a respeito da repercussão da tal leitura labial do Mancini. Parece que, né, a coisa por lá não está, olha, como é que eu diria, Danilo, está muito boa, né? Não está muito boa, olha só. O Ricardo Davi, ele põe na conta do Bruno Bispo, um jovem de 21 anos, que será que, aí fica a questão, será que o Bruno Bispo, recém-saído da base profissional, teria essa coragem de encerrar um jogo com tamanha repercussão? O Bruno Bispo não se pronunciou, ele não deu entrevista coletiva, né? Não deu entrevista após o jogo, ainda não falou depois do ocorrido, então se partiu dele realmente, foi pura vontade, acho que caberia a ele falar assim, ó, gente, aconteceu isso, na hora do jogo, perdi a cabeça, fui lá, chutei a bola, tomei o segundo amarelo, o Vitória acabou sendo prejudicado, perdeu o jogo, etc, etc. Enfim, acho que caberia a ele honestamente falar o que aconteceu. E sobre a leitura labial, Ricardo Ismael, que você se referiu agora há pouco, ontem repercutiu no mundo todo essa leitura labial de um profissional responsável, Ronaldo Freitas, intérprete de livros, uma pessoa capacitada para fazer a leitura labial. E eu queria fazer um exercício agora com quem está em casa. A gente pode até ficar em silêncio um pouquinho para quem está em casa tirar sua própria conclusão da leitura labial. Pode rodar aí, eu vou ficar em silêncio um pouco aqui para você de casa tirar a sua conclusão. Pede ao Bruno, pode tomar o segundo amarelo. Essa foi a conclusão do perito que a TV Bahia foi atrás, responsavelmente, para tentar esclarecer, porque diante de uma imagem dessa, na verdade um intérprete de Libras, porque diante de uma imagem dessa, nós como jornalistas jamais poderíamos nos omitir de tentar esclarecer um assunto como esse. Às vezes desagrada a alguns, desagrada, mas é o nosso papel. E é claro, é importante dizer também que o intérprete é uma pessoa de respeito, já fez outros trabalhos, é reconhecido, ou seja, tem aval, tem crédito, né, para fazer esse tipo de avaliação. Né? Exatamente. O que é que você acha de tudo isso aí, Castellotti? Eu acho que nesse momento em que a gente fica buscando entender o que aconteceu, cabe aos envolvidos e aos responsáveis chamarem a responsabilidade. Né? Eu acho que todo mundo brigando em campo, querendo ser um melhor do que o outro, querendo ser mais do que o outro, mas na hora de ter hombridade e falar e assumir, cadê? Não custa nada. Você pode errar, assumir que errou e pedir desculpas. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Agora, o que eu acho errado é ficar delegando culpas e responsabilidades para os outros. Então, quem errou, não estou falando se A, B, C, D ou Z errou. Estou achando que quem errou deve se pronunciar, assumir o erro, pedir desculpa. Emoções e emoções
a gente tem que colocar a razão na frente de tudo às vezes. Né? E acabar com a intolerância até nessa provocação que há nesse falou momento. hoje sobre isso aqui, né? Está grave na nossa sociedade, a gente não pode alimentar isso aí, colocar gasolina nesse fogo. Tem que jogar água, acabar com essa questão de ódio e intolerância gratuita. Os fatos estão aí, cada um que tire sua conclusão.